O Palácio do Planalto, o governo Lula está em clima de velório. Eu vou trazer essa informação completa porque morte acabou de ser confirmada agora há poucos instantes, gente, tá? Além dessas outras várias informações, não vou dar spoiler de tudo que eu vou trazer aqui, já vou ser rápida, breve e bem objetiva, daquele jeitinho que eu sei que todos vocês gostam, porque tem muita informação importante para trazer para todos vocês. Rapidamente, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês. Bomba vindo pro lado do ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes votou, tá? E pediu a prisão do Eduardo Bolsonaro. Até aí não é surpresa para vocês, porque eu trouxe essa informação para vocês. Só que o Eduardo Bolsonaro dobrou a aposta. Peitou e confrontou o ministro Alexandre de Moraes. Revelou uma bomba para o Brasil inteiro, que vai atingir em cheio o ministro Alexandre de Moraes. Assistam até o finalzinho para vocês entenderem. Eduardo, eu também quero te perguntar sobre esse voto aí do Moraes, né, que está te condenando a uma multa de R$120 mil por suposta injúria a Tabata Amaral. Né? Inclusive, a gente viu ontem que até a Carmen Lúcia acompanhou, né, o voto do Moraes. Explica pra gente um pouquinho sobre essa situação, por favor. Isso daí, olha só, é um divisor de águas também. Por quê? Porque são dois deputados federais debatendo de maneira calorosa o projeto de lei dos absorventes, né, da Tabata Amaral. Ela falava que o Estado tinha que fornecer um absorvente, e eu falava que era muito melhor fazer igual o programa de vouchers que tem aqui nos Estados Unidos para a educação, né, mas dar, de alguma maneira, in natura, a possibilidade desse recurso chegar à mulher e ela escolher onde comprar. E apenas nas localidades onde não tivesse a facilidade de compra de um absorvente, aí sim, você poderia ver uma outra maneira. Mas entenda, foi um debate sobre um projeto de lei, onde eu não xinguei a Tabata Amaral. Eu apenas vinculei ela ao Jorge Paulo Lema. O Moraes cita isso na decisão dele. A Tabata Amaral ficou muito irritada de vinculá-la ao Jorge Paulo Lema. Só que existem enxurradas de matérias da imprensa, à direita, à esquerda, ao centro, grande e pequena, falando da bancada do Lema, falando que a Tabata Amaral e outros deputados, como o Mitrô, lá do Novo de Minas Gerais, ou o Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, também estavam nessa bancada do Lema, porque eles fizeram programas, né, aderiram a programas de fundações ligadas ao Jorge Paulo Lema, né, a pessoa mais rica do Brasil. Só que isso daí, eu acho que imagina ela, né, queima a fotografia, a imagem que ela tenta construir, a narrativa que ela tenta construir de pessoa pobre, favelada, que venceu na vida. Eu queria saber quantos pobres têm a oportunidade de fazer o intercâmbio, mas tudo bem, a narrativa dela, ela que tenta construir essa imagem dela aí desse castelo de areia. Então não teve insulto do meu lado. E aí eu pergunto, né, fui condenado pelo Moraes, o voto dele é 1 ano de prisão, mais o pagamento de R$120 mil de multa. Qual é o deputado federal? E aí, Leandro de Jesus, né? A gente sabe que os deputados estaduais, por simetria, também gozam do direito da imunidade parlamentar. Qual é o deputado estadual, qual é o senador que vai ter tranquilidade de debater um projeto de lei com um outro parlamentar? Se mesmo sem haver insulto, você é condenado. Pergunto, Caivano, de que vale a imunidade parlamentar, artigo 53? Deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos, sendo que a palavra quaisquer foi inserida por uma emenda em 2001 para dar a absoluta certeza que um deputado pode até xingar o outro, se for o caso, e não ser processado. Então, esse STF tem sido diabólico nesse sentido, né? Rasga a Constituição mais uma vez. Da Carmen Lúcia eu não esperava outra coisa, né? É a ministra que, para quem percebeu na fala anterior do Caivano, era a ministra com a qual, ao que parece, o Caivano se referia, né? Fala de abrir uma exceção para haver censura somente até o segundo turno da eleição, um voto dela que viralizou nas redes sociais. E para, além da insegurança que isso daí traz aos parlamentares de debater, mesmo que no ambiente público, e depois serem condenados, vamos parar para pensar o seguinte: existe repercussão eleitoral nisso daí. Enquanto durar os efeitos da condenação, ou seja, se eu for confirmado, condenado a 1 ano, eu fico 1 ano sem os meus direitos políticos. Ou seja, eu vou ser abarcado na eleição desse ano, de outubro, onde eu não posso concorrer. Porque o Moraes muito provavelmente tem medo de que eu possa me candidatar a senador e ser eleito mesmo sem pisar no Brasil. Inclusive, eu faço uma pergunta a vocês aí que estão assistindo a gente agora ao vivo. Você acha que se eu me candidatasse a senador, eu seria eleito mesmo sem pisar no Brasil? Escreve aí o que você acha. Então é isso tudo que está em jogo, né? É uma Suprema Corte totalmente politizada e que não liga mais para a Constituição e para as leis do Brasil. E aí, gente, tá? Vocês acham que se o deputado, né, o Eduardo Bolsonaro, se candidatasse ao Senado Federal, mesmo sem estar aqui no Brasil, ele ganharia a eleição? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. É aí, gente, tá? É o Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos,
extremamente revoltado, furioso com as injustiças que ele vem sofrendo. Inclusive, ele que recentemente fez uma postagem nas suas redes sociais mostrando, né, o Alexandre de Moraes no casamento da Tabata Amaral, o qual ele deu um parecer favorável a ela, agora, recentemente, condenando o Eduardo Bolsonaro a 1 ano de prisão e multa de mais de R$100 mil. O mesmo Alexandre de Moraes, que há algumas semanas estava lá no casamento, né, da Tabata Amaral, agora julgou Eduardo Bolsonaro e voltou para ferrar e lascar com Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, né, a Tabata Amaral, onde ele estava lá no casamento, processou o Eduardo Bolsonaro e o Moraes estava lá julgando. Isso é uma patifaria, né, gente? Tá? Em qualquer país sério, isso aqui jamais seria aceitável. Em qualquer país sério, se fosse um juiz íntegro, justo e honesto, gente, eu não posso julgar, tô declarando suspeição porque eu estava no casamento da Tabata, então ela tá processando Eduardo Bolsonaro, como que eu vou julgar sendo que eu estava no casamento da menina? Quantos magistrados já não se declararam suspeitos porque era padrinho, né, de quem estava processando, porque foi no casamento, foi no aniversário de quem estava processando, mas o Moraes, gente, ó, tá nem aí com a paçoca, tá nem aí. Vai lá e condena mesmo. E agora, gente, tá? Quem perdeu a paciência com o STF foi o Romeu Zema, né, gente? Tá? O homem, principalmente contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele faz questão, mais uma vez aqui, ele concedeu uma entrevista e partiu pra cima de Alexandre de Moraes mais uma vez. E agora ele bateu forte. Vejam só. Como eu tive de ralar minha vida inteira, desde criança, sempre paguei impostos, sempre fui fiscalizado intensamente pela Receita Estadual, pela Receita Federal, por tudo. Eu sei como é difícil ganhar dinheiro no Brasil. E quando eu vejo um ministro ganhando de graça 129 milhões num acordo semi-fictício, isso me causa, acho que, mais indignação por isso. Porque em 30 anos trabalhando, eu acho que eu consegui pouco mais que ele conseguiu num contrato. Então, isso realmente me causa indignação. E eu vi o PT destruir Minas Gerais. E enquanto o PT governou o Brasil, em 2015 e 2016, com a maior recessão da história, que eles provocaram por causa de impeachment, da Lava Jato, da mala de dinheiro, eu tive de reduzir o quadro da empresa que eu presidia em 2.500 funcionários. Tive de desligar pais de família por causa dessa farra que está lá em Brasília e que continua. Parece que mensalão, petrolão não foi suficiente não há 20 anos atrás. Parece que agora nós temos um lançamento de uma novela nova que se chama aí Banco Master. E qual que vai ser a próxima? Nós vamos continuar assistindo essas mesmas novelas, os nossos filhos também? Então isso é que me causa indignação. É nada mudar no Brasil. Mas agora, como ex-governador e pré-candidato, eu vou falar tudo, eu não tenho rabo preso, então vou continuar dando nome aos bois. E o brasileiro sabe muito bem, eu que ando na rua sei, eles estão tentando tapar o sol com a peneira, não vão, em outubro vai vir a resposta. Nossa, gente, Romeu Zema com muita coragem, porque tem que ter muita coragem, muito culhão para fazer isso aqui, para enfrentar e confrontar aqueles ministros do STF que gostam de uma ameaçazinha aqui, outra ali, né? De ameaças veladas. Com Romeu Zema, eles não se criam, né, gente? Tá? E Romeu Zema disse que vai partir para cima, vai continuar expondo a podridão de alguns ministros do STF, gente, tá? E fez questão de relembrar aqui o contrato de 129 milhões, que até agora não veio uma explicação plausível de verdade, né? Até hoje não veio uma explicação plausível que tenha deixado a opinião pública, os jornalistas satisfeitos. Até agora essa explicação não veio. Outro que deve estar indignado, gente, tá? É o Lula da Silva. Vocês sabem que o Lula está fazendo um tour pela Europa, né? Ele vai está visitando 3 países. Só que em um deles a recepção foi terrível. O Lula foi humilhado lá em Lisboa, gente. Ventura associa Lula à corrupção em protesto em Lisboa, gente. Em Portugal, o Lula foi
humilhado, gente, tá? Foi humilhado, foi vaiado, foi chamado de ladrão. Meu Deus do céu, gente, que humilhação pro Lula. E esse aqui é um dos organizadores, gente. Esse aqui que disse que o Lula seria preso, né? Se ele fosse o líder do país, o Lula, assim que pisasse os pés no aeroporto, já ia direto para a cadeia. Tá aqui. A visita do presidente Lula em Portugal nesta terça-feira foi marcada por manifestações em Lisboa. Um dos atos ocorreu nas mediações do Palácio de Belém, residência oficial do presidente português, realizado por apoiadores do partido Chega, que é o partido do Ventura, gente, tá? Ele organizou, né, e críticos do petista, críticos do Lula, com cartazes, palavras de ordem e acusações de corrupção, gente, tá aí. Lula foi recebido de forma humilhante, gente, tá? Inclusive, ó, olha aqui como é que ele foi. Portugueses, deixa eu colocar aqui, portugueses e brasileiros protestam contra Lula em Lisboa. Chamaram de ladrão, de corrupto. Que vergonha que o Lula passou hoje com a chegada do presidente Lula a Portugal nesta terça-feira. Grupos de portugueses e brasileiros se reuniram nas proximidades do Palácio de Belém, em Lisboa, para protestar contra a presença do Lula no país. O partido português Chega, tá, convocou a concentração pública. A manifestação foi organizada sobre o tema de combate à corrupção. Gente, falou em corrupção. De quem que se lembra? Do Lula. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. 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 E foi assim que o Lula foi recebido lá em Lisboa nesse dia de hoje, gente, da pior maneira possível, gente, tá? E não foi só em Lisboa que o Lula foi humilhado, não, gente, tá? Na Alemanha, Lula também foi humilhado, só que pelo chanceler da Alemanha. Mais uma vez o chanceler, porque essa não é a primeira vez, o chanceler, quando esteve aqui no Brasil na Flop 30 do Lula, chegou lá na Alemanha, descendo a lenha no evento do Lula, né? E agora, mais uma vez, o chanceler alemão fez questão de humilhar Lula sem dó e nem piedade. Vejam só. O chanceler alemão Friedrich Merz deixou Lula sozinho durante um evento na Alemanha, na feira comercial. Os dois deveriam visitar vários stands juntos, mas o chanceler alemão prosseguiu seu caminho sozinho. Segundo o jornal alemão Die Welt, a polícia e os funcionários da feira expressaram surpresa. Nunca vimos nada parecido. O discurso de encerramento conjunto também foi cancelado. Fontes do governo alemão afirmaram que ambos os lados concordaram mutuamente em realizar visitas separadas a diferentes estandes da exposição. A justificativa foi o atraso no início do programa, aspas, devido a um atraso por parte da delegação brasileira, fecha aspas, fonte desta notícia, o jornal alemão Die Welt. Se você chegou aqui e não chegou atrasado no meu perfil... gente, então Lula e sua trupe chegaram atrasados, o chanceler deu o troco no Lula, gente, tá? Não quis esperar, chegou atrasado, vai comer poeira, porque eu vou na frente. Que vergonha, gente, mas o Lula, gente, quando ele viu uma fila da vergonha, ele deve ter passado 1 zilhão de vezes, porque vai gostar de passar vergonha. E assim, gente, meu Deus, expondo o Brasil dessa... Passa vergonha, gente, o brasileiro tem vergonha. E agora eu vou trazer um vídeo aqui que eu fiquei chocada com o câncer e a tragédia que o Lula é para o Brasil. Como eu gostaria que os esquerdistas, sabe esses esquerdistas doentes no Lula, que faz o L e vota no Lula? Será que depois de assistir esse vídeo aqui, esses esquerdistas ainda vão ter coragem de votar no Lula? Acho que não, e vocês vão entender. Vejam só. Como explicar para o povo que o governo Lula, em 3 anos, gastou 2 bilhões de reais em anúncios publicitários? O que explicar para a população que o dinheiro dos pagadores de impostos está sendo distribuído para os veículos de comunicação? Você vê a diferença, né? A diferença dos governos? É tudo que
eles podem fazer, porque para tentar iludir a população, só pagando muito para que veículos, influenciadores passem essa narrativa. A diferença é evidente de um governo para o outro. Nós passamos por uma pandemia, nós aprovamos pautas importantes para o Brasil, mesmo com tudo que nós tivemos, né, de dificuldade, uma guerra, né, o governo Bolsonaro entregou para a população. As estatais, elas davam lucro no governo Bolsonaro, agora estão pro fundo do poço. Demissão nos Correios, fechamento de agências. Acho que eles querem gastar o dinheiro todo do brasileiro ali na propaganda durante esses meses que ainda faltam. E é escrachado, né? É uma compra de votos escrachada. Espero que o brasileiro agora se conscientize, né, de que nós precisamos tomar de volta os rumos do nosso país, porque não aguentamos mais 4 anos de PT. Não aguentamos mesmo, gente, pagar tanto imposto, né, gente? Vocês viram lá, os jornalistas, parlamentar, expôs o Lula de forma degradante, gente, tá? É muito. O Lula não tem um pingo de empatia com o nosso dinheiro. Prova disso tá aqui, ó. Lula gasta 812 mil em hotel de luxo na Alemanha. Tá explicado o motivo, né, gente? Que o Brasil, que o brasileiro, tá? Que o Brasil é o país que paga o maior imposto do mundo, praticamente. A gente precisa pagar muito imposto para isso aqui, né, gente? Para pagar. A gente tem Lula e Janja para sustentar, né? Hotel de luxo. Imaginem só, gente, você gastar quase R$1 milhão em hotel de luxo na Espanha. Isso, gente, é um tapa na cara da sociedade. Aqui no Brasil tem prefeituras, tem municípios que não têm leito de UTI, tá faltando remédio nas farmácias populares, né? Remédio gratuito para o povo carente, né? Tem escola, gente, que tá uma devassa. Saúde, né? Não, meu Deus, faltando insumos em SUS, e o Lula torrando esse dinheiro todo, gente, tá? Os 2 dias em que Lula, Janja e a anetótica comitiva, né? Aquele bando de inúteis passaram pela Alemanha, deixaram uma fatura milionária ao povo brasileiro, tá? Empurrada para o pagador de impostos bancar, sem direito a reclamações, para poucas horas em solo alemão. Foram mais de 812 mil reais só para hospedar a trupe do Lula, claro, com a sua Janja, né? Lula e Janja nunca deixam por menos. Escolheram o exclusivíssimos Casses Hotel Luisilf, que se jacta do próprio site pelo luxo sofisticado e como o único hotel 5 estrelas superior no coração de Hannover. Ou seja, eles pegaram basicamente o hotel mais caro. Por quê, gente? É Lula e Janja, né? Janja, vocês acham que a Janja ia ficar numa embaixada brasileira, como o Bolsonaro e a Michele fizeram tantas vezes, porque tinham empatia, respeito com o nosso dinheiro? Claro que não, eles iam ficar. E além da gente pagar valores exorbitantes, né, para acomodar o Lula e a Janja, ainda tem aquele bando de gente inútil que o Lula leva juntamente com seus ministros e cupinchas, né, gente? Porque eu acho que a Janja pensa assim, pô, eu não sei se o Lula vai ganhar novamente, vamos torrar, pega o hotel mais caro da cidade, é um hotel mais luxuoso, é o povo que vai pagar mesmo, por que a gente tem que ter dó? Por que a gente tem que ter empatia? Deixa o povo se lascar, se ferrar, vai continuar trabalhando, vai pagar muito imposto, porque o que o Lula mais fez dentro desse governo foi criar imposto, quando não criou, ampliou imposto. E é isso, gente. O Brasil hoje é o país que paga basicamente o maior imposto do mundo. E por quê? Porque para bancar isso aqui. Para bancar isso aqui. Quase R$1 milhão do nosso dinheiro. E a gente não pode reclamar, não, né? Não pode reclamar. Afinal de contas, os esquerdistas escolheram ele, colocou ele lá. Sabe, gente, eu acho que deveria ter um tipo de mecanismo para, tipo assim, só esquerdista pagar isso aqui, ó. Só quem votou no Lula vai pagar as mordomias do Lula. Não poderia ter um tipo de mecanismo para separar? Tipo assim, ó, eu votei, eu sou de direita, eu não votei no Lula, então eu não vou pagar.
Não podia ter algum meio, algum subterfúgio, alguma forma de separar o joio do trigo? Né? Se os esquerdistas quiseram dar isso aqui pro Lula, conceder esse tipo de privilégio pro Lula, eles que paguem. Eles que se ferrem. Por que a gente é obrigado a se ferrar e se lascar? Por que a gente é obrigado a suar, pagar esse imposto caríssimo para dar isso aqui, esse luxo pro Lula e pra Janja? Eu gostaria muito, gente, tá? Que tivesse, sim, um tipo de mecanismo, alguma forma. Claro que isso não é possível, tá? É só um pensamento solto aqui. Só esquerdistas que votaram no Lula que deveriam pagar por isso aqui. Vocês não acham que seria uma excelente ideia isso, gente, tá? Que aí eu queria ver se eles iam continuar votando no Lula e na Janja, que não estão nem aí com o nosso dinheiro. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Deixa eu trazer aqui uma informação para vocês, que o clima é de velório no Palácio do Planalto neste exato momento, gente, tá? Inclusive, Lula acabou de soltar uma nota, morte foi confirmada. É deste cidadão que está aparecendo aqui na sua tela. Morre Valmir Rodrigues Chaves, esquerdista, militante histórico na luta pela terra e um dos fundadores do MST, gente, tá? Lula já soltou nota, Lula lamenta a morte de Bill, fundador do MST. Tá aqui. O presidente Lula lamentou nessa terça-feira a morte de Vladimir Rodrigues Chaves, conhecido como Bill, um dos fundadores do MST. O militante morreu na segunda, 20, após permanecer mais de 60 dias internado em uma UTI na capital paulista. O Lula lamentou a morte do fundador desse grupo invasor de terras que o Lula idolatra. O Lula faz muita promessa para esse povo, né? No último pleito eleitoral, o Lula prometeu, acho que 70 mil assentamentos para esse povo. Acho que deve ter concedido até onde, a última vez que eu vi a atualização, parece que concedeu ali cerca de 15, 20 mil assentamentos. Aí esse povo começou a invadir de novo. E tá aqui, gente, tá? Um dos fundadores do MST teve a sua morte confirmada nesse dia de hoje, após mais de 60 dias internado na UTI. Agora deixa eu trazer aqui uma informação para vocês da Malu Gaspar. Aqui não é notícia boa para os ministros do STF, tá aqui na sua tela. É sobre o Master, gente, tá? Ô, Master, gente, tá aqui, virou terror na vida desses ministros, né? Vejam só a cara de desespero aqui dos três. Aliados veem grupo de Gilmar e Moraes em negação na crise no STF. Eles não admitem que a bomba estourou para cima deles. Tá aqui. A ofensiva de Gilmar Mendes sobre o senador Alessandro Vieira e o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato a presidente Romeu Zema, que vem bombardeando o STF por conta de suas relações com o Banco Master, fez vários aliados procurarem os ministros, tá? Fez os ministros procurarem aqui os ministros, fez vários aliados a procurarem aqui os ministros, segundo aqui a Malu Gaspar, para alertar para um possível efeito tiro no pé, né? Para 4 aliados ouvidos pela equipe, pela Malu Gaspar, né, que tiveram contato com os ministros nos últimos dias ao pedir à PGR, ao Paulo Gonet, para investigar Vieira por abuso de autoridade e ao ministro Alexandre de Moraes para incluir Zema no inquérito das fake news, Mendes estaria ao mesmo tempo indo além do razoável e dando palco para os dois faturarem eleitoralmente, além de acirrar a má vontade do eleitorado com a corte, no ano em que os 2/3 do Senado será renovado. Os alertas, por enquanto, não têm conseguido demover Gilmar Mendes, Flávio Dino, Dias Toffoli. Eles continuam achando que estão arrasando, partindo para cima, né? Dobrando a aposta contra os críticos, contra Romeu Zema, contra o Alessandro Vieira, contra até a Globo, gente. Até a Globo aqui entrou no balaio. Gilmar Mendes, furioso, foi lá e mandou recado pra Globo, ó. A Globo, a concessão que ela teve aí, só foi possível, só tá no ar graças ao STF. Gilmar Mendes foi pra cima até da Globo. Ele tá tão furioso que partiu até pra cima da Globo. E a Malu Gaspar não se intimida e vai lá e posta sim, vai lá e divulga mesmo as informações.
Gente, tá. Se vocês puderem, gente, tá? Aquela questão do delegado, né, da Polícia Federal do Lula vai dar muito pano pra manga, gente, tá? Vai dar um problema gigante que vocês não têm noção. Principalmente para cima do ministro Alexandre de Moraes. Delegado expulso dos Estados Unidos, no caso Ramagem, é suspeito de fraude contra o Felipe Martins, gente, tá? E se isso aqui, que será investigado pelo governo americano, se comprovar, aí, gente, tá? A casa vai cair pro ministro Alexandre de Moraes. Vocês vão entender nesse vídeo aqui que eu vou colocar na íntegra para todos vocês. Vejam só. Que humilhação que está passando o governo Lula com esse episódio de expulsão de um delegado da Polícia Federal que estava nos Estados Unidos envolvido com o caso Ramagem. Lula colocou nos Estados Unidos um delegado da Polícia Federal chamado Marcelo Ivo Carvalho para fazer arapongagem contra a Ramagem, para espionar a Ramagem e assim dar informações do seu paradeiro para a Polícia Imigratória dos Estados Unidos, o ICE. E aí vocês se recordam que recentemente, quando o Ramagem foi detido por uma situação irregular de imigração, André Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal, capacho de Lula, deu uma entrevista dizendo que aquela detenção só ocorreu porque foi uma cooperação mútua entre o governo brasileiro e o governo norte-americano. Mas há uma diferença brutal entre extradição e deportação. Extradição, que é o que o governo brasileiro, o STF, querem que os Estados Unidos façam com Ramagem, é a expulsão de um estrangeiro para que ele volte ao seu país de origem para cumprir uma pena. Só que os Estados Unidos não reconhecem esses crimes que foram imputados falsamente à Ramagem e não vão extraditá-lo. Então, para burlar isso, a saída encontrada por Lula pela Polícia Federal foi tentar fazer a sua deportação. A deportação é um processo administrativo em que um estrangeiro é expulso por uma situação irregular de imigração, que era a situação de Ramagem. Então eles colocaram esse cagueta, que é o Marcelo Ivo Carvalho, para dar essas informações e assim expulsar a Ramagem para que ele fosse devolvido ao país, ao Brasil, para que ele pudesse cumprir pena aqui. E não é à toa que ontem o governo norte-americano disse que o Marcelo Ivo Carvalho estava sendo expulso dos Estados Unidos porque ele estava tentando burlar o sistema imigratório para que Ramagem fosse expulso dos Estados Unidos. Gente, é vergonhoso o que esses caras estão fazendo. A nossa gloriosa e honrosa Polícia Federal, que a gente prendia corruptos, hoje está a serviço de um regime, a serviço de corruptos, para perseguir adversários, para fazer uma vingança pessoal. E tem mais, esse Marcelo Ivo Carvalho, ele também é suspeito de ser a pessoa por trás da fraude envolvendo Felipe Martins. Ele é suspeito de ser a pessoa que forjou a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos. E hoje Felipe Martins cumpre uma pena por essa entrada ilegal envolvendo aí o 8 de janeiro e ele é totalmente inocente. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas, precisam ser punidas por toda essa covardia que fizeram e continuam fazendo contra inocentes no nosso país. Resumindo para vocês, gente, tá? Essa armadilha que a Polícia Federal do Lula, né, do André Rodrigues, armou para cima do Alexandre Ramagem pode ter sido um grande tiro no pé, porque agora eles alertaram os olhos da justiça dos Estados Unidos. Se ele estava aqui tentando burlar a lei americana só para a gente, né, mandar de volta o Ramagem, se a Polícia Federal, se a Polícia Federal do Lula teve coragem de mandar um espião aqui para fazer esse servicinho sujo, né, ilegal, eles podem ter feito alguma coisa para inserir dados falsificados da entrada do Felipe Martins no sistema de imigração aqui nos Estados Unidos. Então, foi um grande tiro no pé, porque agora os Estados Unidos, em posse dessas informações recentes, podem querer abrir um processo para apurar e investigar se esse delegado também teve alguma coisa, tem alguma coisa ou teve alguma coisa de envolvimento dele na inserção de dados falsos, se é que isso aconteceu no sistema de imigração do governo Trump, né, do governo americano, perdão, que resultou na prisão do Felipe Martins. E se os Estados Unidos investigar, se for descoberto que sim, houve fraude, houve, né, inserção de dados falsificados, gente, vocês têm noção do problema que isso vai dar para o ministro Alexandre de Moraes? Meu Deus do céu. E para a Polícia Federal do Lula, né? Gente, acho que agora eu tô começando a entender por que o Alexandre de Moraes levou o Fábio Chão para trabalhar juntinho com ele lá dentro do STF. Porque se realmente
for investigado e for revelado que eles tiveram culpa no cartório, meu Deus do céu, não vai ficar pedra sobre pedra. Calma que tem mais.